seja bem-vindo ao Neocast, o podcast do Grupo Daniele e da Neorgan Fertilizantes. Hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com o Dauro Schmidt. Dauro Schmidt é um colega de trabalho, ele trabalha junto comigo da Neorgan e ele faz área comercial na região noroeste do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos saber um pouco da história dele e também ele vai trazer para nós algumas dicas, principalmente da área comercial, na qual ele é um especialista. E eu tenho certeza que você, seja na área agrícola ou mesmo trabalhando com vendas em outras áreas, vai poder tirar muitas lições, porque a venda ela é abrangente e as dicas que funcionam numa área, com certeza pode ser encaixada em outra área. Mas antes disso, a gente vai saber um pouco da história do Dauro. Então, Dauro, Dauro Schmidt, né? O sobrenome é alemão. Então, conta pra gente um pouco das tuas origens, de que cidade você e como é que era um pouco da tua infância na época. Oi, Anderson, beleza? Tudo certo? Então, Anderson, eu sou natural de Giroá. Na verdade, meus pais moravam no interior de Giroá na época. Quando eu nasci, então, eles vieram para a cidade e dentro da cidade ali a gente perdeu a cultura de falar em alemão. Meus pais falavam em alemão, meu irmão mais velho até fala em alemão, entende, mas eu perdi isso no caminho, né? Então, o Schmidt, Anderson, para te explicar, né? Então, o Schmidt vem da Alemanha, com a origem, o pessoal sempre fala, meu pai sempre falou, né, que o Schmidt significa ferreiro. Então, com certeza, meus antepassados eram ferreiros, trabalhavam lá e vieram para o Brasil, né, trabalhar aqui nesse solo brasileiro aí. E quando tu começou a trabalhar, com quantos anos, assim, teu primeiro emprego, assim? Então, como a gente era de uma família muito humilde, muito pobre, né, Anderson? Então, o meu pai me botou a trabalhar muito cedo. Então, hoje, com 13 anos, 12 anos de idade, eu já trabalhava numa agropecuária em Giroá, um amigo do meu pai, né, onde ele me botou lá a trabalhar e ali também já foi onde eu comecei a fazer as primeiras vendas, né? Então eu sou apaixonado por venda hoje, nós vamos falar sobre isso. Mas aonde eu comecei a vender ração, comecei a vender pinto, limpar gaiola de pinto, né? Então foi aonde eu comecei a ter os primeiros contatos já com esses clientes, né? É curioso, né? Os teus filhos, tu tem filhos? Tenho 2 filhos, uma menina de 22 anos, né, estuda fora já, e tem um menino de 13 anos. E eles não trabalharam ainda, né? Ainda não trabalharam, mas já falamos sobre isso. Pois é, explica pra mim assim, tu trabalhou desde cedo e hoje eles estão estudando, vão ter carreira até, ela tá estudando o quê? A minha filha hoje está fazendo medicina, estou feliz hoje aqui porque amanhã a gente vai ter, né, a cerimônia de meio médico, então a gente está entusiasmado porque vencemos a primeira etapa. Que legal. E como é que tu vê assim, claro que são outras gerações, né? Mas a importância da pessoa desde cedo ter esse contato com a profissão, assim, tu já faz isso com o teu guri, tu já leva ele, tu acha isso importante? Porque hoje tem muito pai que tenta blindar os filhos de ter esse contato, né? Fala, não, vamos estudar, e lá na frente tu vai entrar no mercado de trabalho. Mas tu acha importante, pra ti foi importante começar já com alguma profissão ou com alguma coisa assim? Anderson, na minha época, até se escutava dos pais, estuda, né? E isso foi uma coisa que eu não era muito de estudar, certo? Não gostava muito de estudar. Então, que eu podia sair do estudo, né? Então, uma maneira que meu pai me botou de trabalhar com 13 anos, justamente para não ficar na rua, jogado, fazendo outras coisas, talvez que não ia ser do bem. Então meu pai teve a expertise naquela época, já se tu não quer estudar, no período da tarde tu vai trabalhar. De repente tá forçando, né, ao cara se dedicar ao estudo. Então hoje, pros meus filhos, até a gente conversa sobre isso, né. Falei pro meu filho esses dias, ele tá com 13 anos, eu já tava trabalhando. E com 13 anos, hoje eu incentivo ele na escola, tarde, fazer esporte, né, e se dedicar ao estudo, se dedicar ao esporte, que ele tá ligado à escola, ele tá num ambiente hoje que com certeza vai engrandecer ele, que na época eu não dei valor para isso, e eu tento explicar isso para ele da melhor forma possível. E tu gostou logo de cara das vendas, assim? Como é que foi o início da tua experiência comercial? Então, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então eu trabalhei na agropecuária quando eu tinha 13 anos, depois eu fui trabalhar no moinho, que não era tão vendas, mas logo eu saí desse moinho e fui trabalhar de tuco. De tuco, para quem não sabe,
né, quando você auxilia, ajuda por terra a aviação agrícola. Né? Então, onde você carrega gasolina, carrega motobomba, faz o trabalho por terra. É pulverizar defensivos por avião. Por aviação agrícola, Isso. por avião. E aí embaixo tem que manter sempre tudo Então, pronto. ali foi as primeiras vezes que eu tive contato já com produtor, com lavoura, mas nunca imaginei que um dia eu ia trabalhar com isso. Na verdade, não pensava nisso, né? Mas era a oportunidade que eu tinha, então também era idade, talvez 17, 18 anos de idade. E fiquei 3 anos trabalhando como tubo. E aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar em Giruá, com vendas também na parte de telefonia celular. Então foi aonde a gente começou trabalhando com telefone celular. Que Primeiros telefones celular. Que ano isso? Ai, Anderson, aí tu vai me apertar, vamos dizer que faz 20 anos atrás. 20 anos. Então já tinha os Motorola, os analógicos. Então a gente passou por todas essas tendências dentro da telefonia. De analógico para CDMA para tecnologia GSM e GSM para a tecnologia que nós temos hoje, né? Então a gente viveu toda essa transação do telefone analógico, tela colorida, e depois televisão no celular e o que é hoje, né? Os smartphones, né? Então, tem tudo na mão. Então a gente viveu tudo isso com loja. Depois acabei vendendo a loja, então... Era dono da loja? Na verdade eu fui transferido como gerente dessa loja depois. Acabei comprando a loja. Que legal. Né? Daí fiquei 10 anos como proprietário, eu mais meu sócio. E aí agora também já faz 10 anos que a gente vendeu. Vendemos por quê? A gente começou a pegar uma crise, começou a entrar as magazines, começou a entrar, vir muito telefone do Paraguai. Como nós moramos em Santa Rosa, a divisa é muito próxima, então a gente começou a passar por dificuldade financeira. E aí a gente optou em vender a loja. E aí eu fui trabalhar numa empresa de marketing, né? Então, onde vivi 4, 5 anos dentro desse projeto, vendendo nutrição humana, e realmente foi onde que a gente aprimorou os treinamentos de venda, abordagem, e aí que eu fui convidado para conhecer então a outra empresa de fertilizantes, né? Então, voltando, né, para nosso negócio de hoje, onde a gente começou a trabalhar, e aí eu fui estudar, né, Anderson? Imagina tu sair de uma empresa de telefonia, fui para uma empresa de nutrição, e aí fui convidado para fazer parte do agro. Mas Voltar para o agro. Voltar para o agro. Mas porque a pessoa me visualizou como um vendedor e viu que eu poderia fazer esse mesmo trabalho dentro do agro. E aí eu me dei a oportunidade de conhecer melhor o que é fertilizante, o que é, né, esse mundo agro, os números que isso representa, e foi onde eu fui estudar. Então, me formei em técnico agrícola já nesse caminho. Então, hoje eu sou técnico agrícola, trabalho agora faz 12 anos com fertilizantes e me especializei no fertilizante orgânico mineral. Daí a gente tá trabalhando até hoje, né? E tu acha que muita gente diz que a venda é genética. Até uma vez, uma curiosidade, né? Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, a pessoa quis saber se tinha algum vendedor na minha família. Porque tem essa história. Tem algum vendedor na tua família, tua mãe, teu pai? Como é a história deles, assim, um pouco? Essa aí, Anderson, é muito boa a tua pergunta, porque hoje eu sou vendedor e gosto de ser vendedor, porque a minha mãe, quando nós perdemos o nosso pai, eu era muito novo ainda, né? Então a minha mãe, ela sempre foi vendedora autônoma, de porta em porta. Minha mãe... E muitas vezes, quando eu estava em casa ou estava sem trabalho, em algum momento ali, a minha mãe me botava no carro ou de a pé mesmo, na sacola, ia junto com ela. Tinha quantos anos? Isso aí, 14, 15, 16 Foi quando anos. perdeu teu pai? Então, vivi muito tempo acompanhando a minha mãe. A minha mãe, então, vendeu filtro, vendeu colchão, vendeu roupa, vendeu calçado. Esse vendedor de rua, assim, vendedor de porta em porta. Minha mãe tinha uma carteira de clientes, às vezes não tinha carro, pegava a sacola dela, era joias, era tudo de beleza. Então eu acompanhava a abordagem da minha mãe, como ela chegava na casa da pessoa, né? Então tudo isso, indiretamente, ela estava acabando me ensinando, né? Algo que eu trago até hoje na minha vida. Que dicas que tu lembra, assim, que dá pra colocar em prática hoje? Tem dicas que a minha mãe sempre me falava, né? Quando chega na casa de um cliente, sempre acha um ponto, algo que você possa valorizar e elogiar para essa pessoa.
que ela vai ficar muito feliz por isso, porque às vezes ela está há anos ali e nunca ninguém falou nada daquilo para ela. Lógico, tem que ser de uma maneira natural, de uma forma, né, honesta, que a pessoa entenda que tu está falando aquilo de coração. Então hoje eu tento achar esse ponto, essa coisa para falar para o meu cliente, e com certeza eu tenho certeza que isso eu trouxe lá da minha mãe me ensinou isso, né? E aí tem outros cursos de venda que a gente fez no decorrer do tempo, né, Anderson, que vai agregando, mas algo de pontualidade, o que tu marcar de horário, tal horário, esteja lá, isso tudo a minha mãe e meu pai me ensinou. De horário foi uma coisa que até posso contar essa história bem rápida. De horário, eu aprendi com meu pai e nunca mais eu falhei em horário, tá? Porque eu gosto muito de pescar. E um dia o pai combinou comigo de nós ir pescar 4 horas da tarde, tira as minhocas, 4 horas da tarde eu vou passar em casa e pegar. E foi incrível que 4 horas passou e eu tinha tirado as minhocas, tinha deixado os anzol, só que 4 horas não estava naquele ponto que nós tínhamos combinado. Eu tinha ido fazer alguma outra coisa e o meu pai foi pescar com as varas, com a minhoca e não me levou junto. E depois eu cobrei ele, não, tu não estava no horário combinado. E aquilo eu levo para hoje e ensino a meus filhos nesse mesmo sentido, porque tem coisas que te marca e que você leva pro resto da vida e faz total sentido pro teu desenvolvimento, pro teu crescimento, né? E que dicas, assim, vamos pegar, cheguei no escritório de um cliente ou de alguém que eu quero que seja meu cliente. O que dá para olhar ali no escritório, ou que dicas que tu pode tirar, assim, de perguntas talvez, que dá para tirar de coisas que, claro, elogiar muito fica meio na cara, né? Sim. Mas que dá para criar conexão, a gente chama isso de rapport, né? É. O que dá para tirar de rapport nesse início de conversa, assim, no quebra-gelo, quando a gente tá conversando alguém? Anderson, hoje todo escritório geralmente tu tem uma foto de uma família, tem uma foto de alguém que tu conhece, tem uma foto de um time de futebol, ou tem de uma pescaria. Então dentro dessa linha aí que você visualiza ali, tu consegue fazer um link com alguma coisa que tu também sabe ou conhece, e você entra num assunto que é pra quebrar aquele gelo, bate aquele papo, né? E aí sim, depois você começa a entrar no teu assunto que tu tá ali pra isso, né? E quanto tempo tu acha mais ou menos seria um bom quebra-gelo? Porque tem gente também que fica conversando, né? Engata na pescaria e... É. Então, Anderson, eu já saí com muitos vendedores, assim, com muitas pessoas, e muda muito isso de um para outro, tá? Então, eu sou bastante objetivo. Eu entro, faço aquele comentário, e eu sei que o tempo dele hoje é muito valioso, ele tá dando aquele tempo para nós, né? Então, que tá ali para oferecer ou mostrar teu produto. Então, eu tento ser o mais objetivo possível. Mas, lógico, entra no assunto, conversa sobre a família, sobre os filhos, algo naquilo ali, o time que ganhou, perdeu ontem, e eu digo, ó, teu tempo hoje é valioso, então vamos direto ao ponto e vai para o assunto. Mas eu sei que tem colegas, né, que eu atendo às revendas e alguns vendedores, cara, fica 1 hora conversando, 1 hora conversando, 1 hora, até que aquilo começa a me dar um nervoso, porque o cliente já olhou 2 vezes no relógio e não entrou no assunto ainda, porque o nosso assunto também vai mais 1 hora. Então se estende uma manhã inteira para fazer uma visita. E hoje nós não temos mais tempo para tudo isso, né? Então eu tento ser mais objetivo. E, pois é, e aí tu comentou então que passou por todo esse processo, começou com a tua mãe ali. Foi muito doloroso para ti, porque tu perdeu um arrimo, né? O teu pai, além de ser pai, também provavelmente era provedor, e tua mãe teve que... Tu é filho. Tu falou que tem um irmão, né? Não, nós somos em 3. 3. Né? O irmão mais velho, eu e a minha irmã mais nova, né? Então eu sou o do meio. Foi um choque, né, forte quando o nosso pai faleceu, porque foi assim, repentino. Meu pai faleceu muito novo, tinha 51 anos de idade. Almoçou com nós em casa, né, Anderson? Tudo numa boa, ok? E a 1 da tarde a gente recebeu a informação que ele tinha sofrido um infarto fulminante. Nossa. Né? Então foi um baque, né? Então tu imagina. E aí a gente passou por uns perrengues ali, com certeza, né? Mas tudo superou, né? E aí tu veio, né? Então tu passou nessa fase ruim, se tornou um empresário, né? Dono de loja. Isso. E é legal, né? Qual que é a importância da gente entender que tu era funcionário, viu a oportunidade de comprar a loja, comprou, provavelmente ganhou dinheiro, e a oportunidade de sair do negócio, né? De dizer não, e falar, não, aqui já não dá mais certo. Isso foi rápido para ti, isso foi doloroso, porque era a tua primeira empresa, né? Sim. Como que tu chegou a essa conclusão, e que dicas tu pode dar hoje para os nossos colegas que estão ouvindo, desse momento de dizer não, falar, não, aqui não vai mais.
vamos parar e vamos mudar de ramo, ou vamos mudar de empresa, ou mudar o jeito que a gente está fazendo negócio, porque eu acho que isso é importante também, né? Anderson, assim, ó, trabalhava em Giruá nessa loja, surgiu a oportunidade de abrir uma filial em Santa Rosa, onde eu fui deslocado para ser gerente dessa loja. Nós éramos em 7 funcionários, e aí um dia o chefe colocou a loja para venda. E eu sabia que a loja era uma tendência, todo mundo estava querendo comprar o primeiro celular, estava dando uma baita grana aquela loja. E volto a falar, eu vinha de uma família muito simples, uma família muito humilde, sem dinheiro, e aí fui atrás de um sócio que tivesse a mesma visão que eu daquela oportunidade para nós comprar a loja. Foi onde o meu sócio tinha uma carreta, alienamos a carreta no banco, pegamos 100 mil reais na época, imagina, 20 anos atrás. Nossa. 100 mil hoje ainda é dinheiro, tu imagina 20 anos atrás. Pegamos 100 mil reais, parcelamos a empresa em 10 parcelas de 10 mil reais e realizamos o nosso primeiro grande sonho de ser dono do próprio negócio. Que também é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é melhor tu ser proprietário, dono, do que funcionário, né? Tu pode ter a tua folga, tirar teu tempo, viajar, então era isso que a gente estava buscando. Todo funcionário tem essa imagem, né? E ganhamos muito dinheiro, tá, Anderson? Foi onde a gente realmente mudou a chave, né? Hoje eu tenho uma ótima casa, tenho ótimos carros, que foi de algo que a gente construiu lá de trás. Mas logo depois de 10 anos, começou a entrar as Magazine, o Paraguai, aquilo que eu te falei antes, que entrou a concorrência. E dentro dessa concorrência, começou a internet, começou a fazer as vendas pela internet, e isso tudo começou a diminuir o mercado que nós tínhamos conquistado, e começou mudança de contrato, de operador e coisa e tal, começou a ganhar menos, e aí a gente resolveu se desligar, vender essa empresa e buscar outras coisas, né? Então, vendemos no momento certo, que vendemos no momento da transição dos telefones para os smartphones, então precisava muito mais valor, né? Então nós estávamos precisando já por dificuldade financeira, então foi nesse momento que a gente tomou a decisão de vender. Não, eu te conheço, né? Considero você um excelente vendedor, e eu percebo que você migrou de várias áreas, né? Então você já vendeu ração, pinto lá que começou, depois vendeu produto de limpeza, produto de casa, mesa e banho, essas coisas. Foi para o celular, para o eletrônico, totalmente diferente. Depois foi para a alimentação humana. Chegou na Dubo, que nós estamos hoje aqui, né? Que a gente se conheceu. Eu percebo, assim, que um bom vendedor, sendo bom vendedor, ele consegue migrar. Ele tem espaço em vários segmentos, né? Sim. Isso é verdade? Assim, tu percebeu isso na pele? E que dicas você pode dar para as pessoas que estão começando profissionalmente? Talvez eles achem que, eu trabalho administrativo, eu não sou vendedor. Mas no fundo, eu acho que todo mundo é um pouquinho vendedor, né? Então, assim, que dicas você pode dar para a pessoa para que ela se torne um bom vendedor e que ela consiga entender que isso é bem-vindo em todas essas áreas? Na verdade, todo mundo é vendedor, né, Anderson? Se tu não gosta de vender algo fora, porta em porta, ou fazer o trabalho que nós fizemos a campo, tu tá vendendo teu tempo pro chefe, o chefe vai dizer quanto que vale o teu tempo para você ficar ali, né? Então, isso eu entendi muito rápido, isso, né? Então, eu sempre resolvi, né, quando eu vou trabalhar com vendas, é vender algo que agregue valor, então, valores mais altos, né? Então, fertilizante hoje, realmente, qualquer carga de fertilizante hoje dá um valor, né? Então, a gente foi atrás desse mercado. Mas quando eu estava ainda vendendo nutrição, para entrar aqui onde eu estou hoje, né, Anderson, eu estava vendendo nutrição humana. E aí teve uma feira em Santa Rosa, onde eu fui convidado até porque eu conhecia muita gente, a minha família era do interior, né? Então, na minha ex-empresa. Então, o que acontece? Dentro desse projeto que teve na Fena Soja, eu era na Horti Grangeiros, acho que era Horti Grangeiros, né? Eu apresentei muitos produtores aquela vez, né, para as pessoas que estavam trabalhando ali. No final da feira, no domingo, eu recebi a proposta se eu não queria conhecer o projeto daquela empresa para fazer parte. E aí foi aonde eu nunca vendi, gosto de vender, preciso entender um pouco mais, né? E aonde realmente foi onde a gente tomou a decisão. Falei com a minha esposa, o que tu acha? Eu recebi uma proposta para trabalhar, para vender fertilizante. Nunca vendi, mas o que tu acha? Não, vender tu sabe. Né? E daí o cara que me falou, que me convidou, falou, Dauro, tu vende nutrição para planta, tu vende nutrição humana.
Vender nutrição para planta é a mesma coisa, só vai mudar a boca. O que tu acha? Aí eu pedi a oportunidade dos 30 dias aí para estudar um pouquinho e entender como é que funciona. E foi onde eu tomei a decisão. E a decisão mais certa que eu tive, né? De sair do ramo de nutrição humana para nutrição de planta, que é onde eu trabalho até hoje, né? Eu queria falar, acho que é importante a gente comentar sobre isso, né? A importância de você ser um bom profissional. Porque com certeza você já foi atendido por um ou por uma recepcionista que você pensou, o que ela tá fazendo aqui, né? Ela lida com pessoas e ela tá sempre de cara fechada, ela atende mal, ela pergunta mal, então ela não pode ser recepcionista. E você já foi recebido por pessoas também que você se apaixonou pela pessoa e falou, nossa, a pessoa tem que trabalhar comigo, né? Isso acontece em clínicas que a gente vai, acontece em lojas, né? Quando a gente vai comprar um sapato, uma roupa ou um eletrodoméstico. Quando a gente vai abastecer o carro, né? Tem frentista que malemar põe ali, ou tem frentista que tu para o carro, tu abre o tanque e ele tá sentado, né? Sim. Tu tem que chamar o cara. Então, a gente logo percebe a pessoa que ela é boa vendedora. E tem muita gente te observando, né? E tu foi um caso, né? Tu foi lá meio despretensioso por um convite e tu chamou tanta atenção, não veio fazer parte. E é legal, né? Hoje até a gente que tá sempre procurando gente para trabalhar, né, no ramo. Sim. E eu falo pra turma, né? Para no dia a dia que tu vai achar bons vendedores. Em várias áreas, né? Em várias áreas. A pessoa às vezes nem sabe que é bom vendedor. Mas ela já tem, parece que a estrutura, né? Anderson, aí vem alguma coisa de berço aqui do que nós falamos, né? Talvez isso hoje tá representando o que eu aprendi lá da infância, lá com a minha mãe, né? A chegada, o sorriso, o atendimento. Às vezes o teu dia, a tua noite não foi a melhor de todas. Mas o cara que trabalha com venda, que tá aqui na ponta, cara, ele tem que fazer aquele dia o melhor de todos. Porque o vendedor não tem salário. Ele precisa todo dia um dia novo. Todo dia ele tem que começar a tirar pedido. E tem metas. Eu gosto de metas, eu gosto de me desafiar. Se tu me fala que tu não vai conseguir isso, aquilo, é só me desafiar. Tu entende? Eu gosto dessa corrida de correr atrás. Entende? Então, o sorriso, a simpatia, a humildade, isso aí faz parte que eu trago lá de trás, eu acho, né, Anderson? E o vendedor, principalmente, tu também vende, né, Anderson? Quando tu te bate com alguma pessoa que tá numa situação de vendedor e ela não te atende da forma que você atende, tu toma um choque. Tu vê aquilo ali, tu vê, cara, você não podia estar aí, essa pessoa. Mas é que a deficiência hoje de vendedores natos hoje, de pessoas apaixonadas pelo que fazem, tá difícil. Por quê? Por isso que tu vai nas revendas hoje e todas elas te falam a mesma coisa. Preciso de gente para trabalhar, preciso de gente para trabalhar, preciso de vendedor. Hoje eu preciso mais de vendedor do que um técnico. Tu entende? Porque hoje um vendedor às vezes vende berço. Um técnico ele vai aprender com o que ele vai chegar na empresa, lá alguém vai ensinar ele com aquela como ele quer. E vender às vezes o cara não aprende. E falando um pouco da área técnica, né? Tu teve dificuldade quando tu migrou pro agro, que tu era toco lá, né? Mas tu mexia, tu era mais mão de obra, né? Sim. Quando tu realmente foi pra venda fertilizante, foi difícil pra ti aprender a teoria? Anderson, assim, ó, eu tenho na família meu cunhado, que é um grande produtor, um cara que também me ensinou muito, sou muito grato, né, Anderson? Tu também conhece a minha história, trabalhou muitos anos comigo, também sou muito grato, que são as pessoas hoje que me treinaram, me ensinaram, e a repetição, né, Anderson? Eu sou um cara que a repetição me ajuda bastante. Então, nesses 10, 12 anos que eu faço hoje campo, que estou trabalhando com nutrição, né, fertilizante, eu não sei te dizer, mas quantos dias de campo eu fui, quantas noites de campo eu fui, quantas reuniões de agronegócio que eu fui, quantas feiras eu fui, muitas. Entende? Então, quantas vezes escutei os pesquisadores hoje que falam sobre o que a gente está trabalhando, né? Então, isso vai te moldando e vai te pulindo e tu vai criando casca e vai ficando melhor naquilo que tu faz, né, Anderson? Então, hoje eu vejo assim que, como eu vendia nutrição para seres humanos e vendia nutrição para planta, Anderson, não tive muita dificuldade, porque eu vendia nutrição humana e não era nutricionista. Mas eu estudei bastante e eu vendia.
E aqui hoje é a mesma coisa, né? E falando nessa questão de vendedor de berço, né? Nasceu com o dom ou o cara que é treinado, né? Eu me considero um cara treinado. E eu sei que tu tem uma história boa pra contar. Uma vez, logo que a gente começou a trabalhar junto, tu saiu comigo. Como é que foi? Como é que eu vendia no começo? Essa história é legal. O Anderson foi a primeira pessoa que foi me ensinar a vender, né? Então, quando eu recebi a oportunidade, né? Então, digo, vamos então, Anderson, vamos sair. E aí, fomos. Chegamos lá em Santo Ângelo, num produtor grande lá. E aí, marcamos horário, o cliente esperando nós. E foi interessante, né? Porque organomineral é um pouco diferente das formas. E eu nem sabia o que eram aquelas formas quando comecei a trabalhar. Estava aprendendo com o Anderson. E o Anderson me abre um caderno grande e começa a fazer conta para o produtor. E já tinha passado 20 minutos mais ou menos e o Anderson fazendo conta. E o produtor já tinha olhado o relógio 2 vezes. E o Anderson, achei, agora vai terminar. Virou a página e dele matemática. Afinal, não vendemos, né? Porque não tem como vender. Falei pro Anderson, quando a gente saía, entrando no carro, eu falei, Anderson, primeira visita, mas dessa maneira nós nunca vamos vender nada. Não tem como. Não, Dauro, mas é assim, tem que explicar bem pro cara. Não, tem que explicar, mas tem que achar uma outra maneira mais eficaz, mais rápida. E se tu me permite, eu vou achar uma maneira que eu vou achar melhor, porque eu trago da outra empresa, vamos adaptar. E o Anderson prontamente, ele foi sincerado assim, Aí prontamente nós sentamos e montamos uma apostila, o início, o meio e o fim, bem mais resumido do que o Anderson falou. E foi onde a gente realmente aumentou o volume de vendas, né, Anderson? E comecei a vender sozinho depois de uma semana. E aí saiu os primeiros negócios, e daí foi só alegria. Eu gosto muito da parte técnica, né? Tanto é que até hoje faço isso, né? E eu queria explicar pro cara que eu sabia, só que eu fiz faculdade, eu estudei, e não dá pra tu explicar uma aula de bioquímica, de fertilidade do solo, em 10 minutos com um produtor que tá preocupado com a lavoura e tá preocupado com outras coisas, né? Então eu aprendi muito com o Dauro, muito mesmo. Essa é uma história, tem muitos, sim, né? Muitos. Então, eu posso dizer pela minha experiência própria, né, que existe uma técnica chamada mnemotecnia, né, que é a gente aprender por repetição e absorvendo um pouquinho de cada um, né? E o Dauro foi um dos que eu aprendi. Essa questão da apostila, né, Dauro? Uma coisa que veio da empresa antiga tua, a gente colocou em prática. É uma dica que dá para ter, né? É uma sequência lógica, né? Porque como montar uma apostila comercial hoje pro pessoal? Porque a apostila eu tinha na outra empresa quando vendia nutrição humana. Então eu não era nutricionista, mas tu pega uma empresa, tu pega a pesquisa, tu pega quem é que está assinando por ela, que está dando um aval que aquilo ali funciona, e aí tu tem todos até os produtos e tu tem os resultados. Pensa se não tem como o cara chegar no final, olhar os resultados e dizer, no mínimo, vou comprar para experimentar isso aqui. Né? Então era muito simples isso. Daí eu falei pro Anderson, vamos montar a nossa empresa. Pegamos o nome da empresa, pegamos uma pesquisa que estava avalizando que funciona, porque a gente tem pesquisa, né? Quem que são as pessoas que estão assinando por isso, os produtos que nós temos, Anderson, e vamos botar aqui os resultados. O que está acontecendo com esse produto que nós estamos vendendo, o que está acontecendo, né? E não tem como tu não vender se tu pegar e fazer isso. Então, nós sentamos, fizemos essa apostila e eu sem saber nada, não tinha feito meu técnico agrícola ainda, né? Só tinha escutado o Anderson falar, o meu cunhado falar, o Miguel. Então foi aonde que montamos a apostila e fui para o campo fazer venda. E era engraçado porque às vezes o produtor me pedia alguma coisa fora daquela linha que eu tinha estudado, do script. E olha só como que é. Eu voltava no início, fazia de conta que eu sabia, né? Voltava no início. E chegava em tal parte da apostila, o produtor me pedia alguma coisa, eu voltava de novo. Porque tem o produtor, tem o cliente que é visual, né, Anderson, e tem o cliente que é auditivo. Então, eu gostava muito da apostila. Porque o produtor olhando aquelas fotos, olhando o que eu estava apresentando, e aí ele chegava no final e disse, não, se tudo isso for verdade, eu preciso conhecer ou usar esse produto. E o nosso objetivo aqui é esse, é fazer o senhor conhecer e usar, né, e o senhor ver esses resultados aqui na sua propriedade. Simples assim. E o produtor, geralmente, ele te dá a oportunidade, porque ele vê que tu não está com maldade. Tu
tá mostrando o que está acontecendo com esse produto, né, lá para ele. Foi assim que a gente começou e estamos aí hoje há tantos anos. E tu acha que essa apostila funciona para qualquer ramo, né? É possível montar uma estrutura dessa? Eu acho que a apostila funciona para qualquer ramo, sim. Hoje, para te ter uma ideia, eu tenho a apostila na minha bolsa, tenho ela hoje ainda assim. Quando eu estou num produtor, né, e eu vejo que ele é auditivo, visual, eu puxo ela e mostro ela. Se eu entro num produtor e já é técnico, já é um técnico agrícola, já é um agrônomo, eu não preciso puxar ela. Tu vai explicando, só que a explicação, ela segue o mesmo script da apostila. Tem um início, tem um meio e tem o fechamento. Porque o fechamento hoje, dentro de um vendedor, é a parte mais importante. Porque às vezes nós perdemos 2 horas explicando e chega na hora de fechar, o cara não faz o fechamento. Então, esse fechamento para o vendedor é o momento mais importante, que é pegar o documento e puxar a caneta para fazer o pedido. Então aí eu acho que é o mais importante. Eu, pelo que eu conheço de venda e toda a experiência que eu tenho, esse é o momento mais difícil para mim, e eu acho que é aí que define um bom vendedor ou não. Eu preciso que tu dê para nós dicas dessa fase, porque a teoria eu sei, e sei muito. E eu teoria, e o cara fica me olhando assim, ó. Tá, e aí? Daqui para frente, depois que a teoria tá toda explicada, como transformar isso num pedido? Que segredo que pode dar para nós? Dicas. Anderson, vou dar um exemplo prático de... Hoje é... quarta-feira hoje, né? Vou dar um exemplo de terça. Ontem nós recebi uma chamada de um vendedor lá de Santo Ângelo para mim fazer uma visita junto com ele. Porque o cliente que eu estava atendendo recebeu uma alta proposta do produto mais barato. Digo, não, pode marcar que eu vou aí. Almocei e fui a Santo Ângelo. Chegamos lá no cliente, nas 4 horas da tarde, e o produtor armado com o que ele tinha, né, que o pessoal tinha falado para ele. Queria usar outro produto. Quase a metade do preço, né? E eu comecei a explicar do que era o nosso produto, qual é a tecnologia que tinha, tudo que acontecia, por que ele valia isso, e o produtor, as objeções, e explicando. E nós ficamos mais ou menos 1 hora conversando, mais ou menos. O produtor interessado sabia muito, porque alguém já tinha explicado bastante coisa para ele, né? Mas ele foi entendendo que realmente nosso produto era diferente do que ele tinha visto. Mas ainda ele não tinha fechado. Chegou um momento que eu falei para ele: tu tem teus documentos aí para nós fazer o pedido? Tu tem junto os documentos aí? Eu pedi. Ele tem. Então só me passa para cá, por favor. No meio da conversa. Assim, indo pro fechamento já, porque eu precisava fechar. Já nós estávamos 1 hora conversando. Sim. E ele tava... É natural isso pra ti? Algo natural. Tu entendeu? Eu tomei decisão por ele. Tipo, tu me passa teus documentos para nós fazer o pedido. Tu entende? E aí ele pegou e alcançou. Se ele alcançou o pedido, acabou. Depois até eu brinquei. Porque nós estávamos na grama, se despedindo, vamos embora, porque senão nós vamos comprar de volta o produto. Já aconteceu, Dauro? Já. Conta pra mim uma história assim, que o cara quis comprar o produto, mas o vendedor continuou incomodando, e quando vê o cara... Isso aí é técnica de venda pura, né? Não tem. Então, quando tu tá numa venda e tu fecha a venda, fechou a venda. Muda o assunto, fala de Inter, fala de Grêmio, fala de pesca, de tudo. Menos querer... argumentar mais alguma coisa daquilo que tu já fechou. Tem gente que vende pasta, né? E aí, tipo, o cara vende adubo, vende semente, e o cara comprou o adubo, e o cara, não, eu quero vender semente, não, eu quero vender o calcário. Isso normalmente não dá certo, né? Eu não concordo muito, não. Então, fechou aquilo ali. Aquilo ali. Hoje é aquilo ali. Hoje é aquilo ali. Isso. Porque tu tá focado naquilo ali. Lógico, né? Depende do valor da venda, talvez, né, Anderson? Talvez é um pacote, aí sim. Mas se tu vai lá para fechar hoje uma área de fertilizante para toda a área, tá resolvido, né? Então, missão cumprida. O que acontece? Quando tu pega vendedor inexperiente que não tem essa visão, ele faz aquela venda e ele fechou já, tá comprado já. E aí ele tá até fazendo o pedido, algo assim, e ele quer continuar argumentando aquilo que não precisa mais, já fechou aquela venda. E essa dúvida, essa fala que ele vai falar aqui, ele pode criar uma dúvida no cliente, e que o cliente pode falar, acho que espera, eu vou ver de noite com meu filho, vou ver amanhã com a mulher, e esse ver amanhã pode esfriar e não acontecer um negócio e perder um negócio que já estava feito. Isso acontece com muita naturalidade durante o dia, assim,
É só tu sair pro campo que tu vai ver isso acontecendo. E acontece bastante também tu fez a venda pro produtor, né? E 2, 3 dias tu vai lá e visita ele de novo, né? Tipo, porque o adubo, ele é sazonal, né? Então, Sim. tu vendeu pro inverno ou vendeu pro verão, já tá vendido. Tá resolvido. Né? E tu vai lá incomodar, né? Não precisa não. Então, isso é outra coisa, né? Que a gente tem que respeitar também, né? Claro. Porque é o limite, né? Porque isso é outra coisa. Tu não pode aceitar um não. Mas tem um limite entre tu não aceitar um não e tu se tornar um chato, né? Sim. Não, tu tem que ter, sabe? Tu tem que ter essa expertise de saber se tá sendo incômodo pro teu cliente ou não. Né? Porque tem momentos que você tem que saber que tá na hora de você pegar e sair dali, né? Porque eu cuido sempre o meu cliente relógio. Cara, se ele olhar no celular 2 vezes o tempo, ou olhar o relógio, cara, não é o dia. Pega e vai embora, deixa para outro dia. Porque ele tá contigo ali, mas a cabeça dele tá lá na plantadeira, tá lá em outro lugar, ele não vai fechar negócio contigo. Então tu tem que estar esperto nesse quesito de saber que não é o momento. Volta outro dia e bola pra frente. E o Dauro, ele disse que é comercial, né? E não muito técnico. Mas aconteceu uma situação que eu lembro, eu tava com ele no dia de campo. E ele tava falando tão bem, né? Eu lembro que tinha um professor da universidade e tava os alunos juntos, né? Sim. E no final tu recebeu um convite. Conta esse dia. Nem me lembro, mano, isso aí faz tempo já. Não, porque o que acontece? Dentro da outra empresa de nutrição humana, onde que eu mais me desenvolvi como pessoa na parte de falar com pessoas, de fazer palestra. Então, quando eu vim para dentro desse projeto, né, eu tive dificuldade de falar com pessoas. Tanto que hoje também eu tenho dificuldade de falar num dia de campo, numa noite de campo, fazer uma palestra para 10, 30, 70 pessoas, né, Anderson? Então é uma coisa que eu me sinto muito bem, gosto de fazer, e por fazer muitas vezes, tu acaba fazendo um negócio bem ao natural e as pessoas veem que tu sabe fazer aquilo bem feito. Eu acho nessa palestra que foi em Santo Ângelo, acho num dia de campo, da Universidade da URI ali, que tinha um professor da Universidade da Agronomia ali que comentou sobre isso, né? Que a gente foi muito bem na apresentação e que ele gostou e... Não, e que te convidou para dar aula, né? Falou, convidou, acho, para dar uma palestra na faculdade lá, né? Quando fosse o assunto de fertilidade, só ele ia convidar o Dauro para dar aula. Que achou, né, Anderson? É legal? É legal. É legal. E chegamos da Neorgan, então, né? Há quanto tempo tu tá na empresa e por que tu escolheu vir para essa empresa? O que essa empresa te chamou a atenção? Então a Neorgan vai fazer agora em outubro 3 anos que a gente está nesse projeto, né? Então eu trabalhava numa outra empresa de fertilizantes, orgânico mineral, e quando a gente recebeu o convite para fazer parte desse projeto, a Neorgan já diz o nome, né? Neo de novo, é um novo orgânico mineral. Então a gente veio conhecer a empresa, conhecemos a empresa, gostamos porque é do Rio Grande do Sul, então é dentro do nosso estado, próxima. Me chamou muita atenção dentro desse projeto que nós temos rastreabilidade do nosso matéria orgânica, né? Então hoje a nossa empresa possui 119 aviários, isso aí dentro de 10 granjas. Então eu visitei essas granjas, visitei esses aviários e me chamou muita atenção, Anderson, que é uma tecnologia incrível que eu visualizei ali dentro. Aviários fechados, cobertos, onde não entra um passarinho para dentro. Gosto muito de comentar isso com meus clientes porque não tem como vir dentro desse nosso produto hoje uma semente de uma erva daninha, de um caju, de um cão, de uma curva. Não entra vento para dentro, não entra um passarinho para dentro. Então, isso me chamou a atenção dentro desse projeto, né? Outra coisa, quando a gente conheceu, né, Anderson, a Neorgan é uma empresa gigante, ela tem 39 anos hoje, ela tem outros setores dentro do agro também, dentro deles tem uma esmagadora e 5 recebimentos de grãos. Então, dentro dessa esmagadora de soja, Esmagadora de soja. Então, dentro desse projeto, existe a possibilidade de fazer vendas de adubo por troca de soja, né? Porque como a nossa empresa esmaga 25 mil sacos de soja por dia, Anderson, ela precisa do produto e o produtor precisa do adubo. Então, fica muito legal a gente fazer essa troca, esse trabalho, e está começando a acontecer, né? Então, aqui foi lançado esse primeiro projeto piloto, né, de nós fazer essa troca, e a gente está muito feliz por isso.
Sim. Dentro desse projeto, né, Anderson, a gente viu uma tecnologia única do Brasil, né, que é a NPK no grão, com enchimento orgânico, no grãozinho redondinho. Então isso também faz total sentido, porque como você começa a estudar organomineral, você começa a estudar essa linha orgânica, e começa a escutar os pesquisadores, né, vários que vocês estão seguindo aí também, todos eles falam hoje e falaram para nós que quando nós tivermos uma empresa que vai ter NPK no grão com enchimento orgânico, né, a gente vai perder menos por lixiviação, né, vai perder menos por volatização, vai ficar mais disponível para a cultura, vai ter mais tempo de disponibilidade para todo o ciclo da cultura. Então tudo isso nós botamos na balança quando a gente tomou a decisão de fazer parte desse projeto, né? Então a gente conheceu também a família Daniele, né? Pessoas incríveis, uma humildade inacreditável. Comento bastante isso com os meus filhos, né? Porque nós estamos falando hoje de uma família, tem um grupo de empresas que, nossa, é incrível. E são pessoas que estão aqui com nós conversando numa simplicidade. Então isso não tem preço, né? Então isso a gente passa para os filhos e a gente quer que eles também entendam que a humildade hoje é bastante importante. E tem uma fábrica ficando pronta, né? Eles estão expandindo a NeoOrgan. E quais são as novidades com a fábrica pronta aí? Então, essa é a cereja do bolo, né, Anderson? Então, nós temos hoje há 3 anos trabalhando, nós tínhamos uma empresa hoje que fazia um volume bem interessante e como aumentou muito as vendas devido à tecnologia que a gente tem, né, Anderson? Um produto também com bem menos cheiro, que isso chama bastante atenção para os nossos clientes. Foi vendido todo o estoque, foi vendido 6 meses para frente, tudo que a empresa ia produzir. E dentro desse projeto, o seu Adelírio visualizou, juntamente com a sua família, com o Rafa e com o Henrique, né, Anderson, que precisava expandir. Então foi aí que houve mais um aporte do grupo Daniele, aonde agora, 1º de maio, a princípio, é para ficar pronta a nossa nova planta da NeoOrgan, onde a gente vai crescer 10 vezes o tamanho da empresa anterior, né? Então, a gente está muito entusiasmado, está muito próximo, né, Anderson? Está muito pertinho, está poucos dias aí para a gente chegar e voltar para o campo com força aí, com novidades, com preço, com condições, né? Fantástico. E colocando um pouco de teoria em prática, então. Se eu sou um agricultor e eu quero começar a plantar, por que eu devo usar NeoOrgan como adubo na minha soja? NeoOrgan tu deve usar, Anderson, tem vários fatores, né? Primeiro, tu tá comprando de uma empresa gaúcha, né? Segundo ponto, tu tá comprando um fertilizante hoje que tem um pH 6,5, então ele é um pH neutro e não vai acidificar teu solo. Então isso faz total diferença hoje lá na tua propriedade. O enchimento orgânico, Anderson, eu sempre deixo claro para o produtor que quando tu compra um fertilizante mineral, que não é errado, a gente aprendeu assim, o enchimento lá é inerte, não tem valor nutricional para o teu solo. Ele não vai agregar nada de nutrição com isso. É enchimento. Quando você pega um organomineral da NeoOrgan, o enchimento é orgânico, compostado, estabilizado, passou pelo laboratório, onde foi feito todas as análises para saber que aquele produto é uma boa matéria-prima para fazer um bom fertilizante. E aí tu tá entregando um nutriente para a planta, não é só 3 nutrientes, Anderson, são 14 nutrientes, micros e macros, com alta CTC, com pH neutro, como eu já falei, né? Então todo esse combo, Anderson, vai agregar no teu solo mais matéria orgânica, tu vai ter uma planta com mais raiz, tendo mais raiz, tu concorda que você vai ter mais boquinha explorando o solo, automaticamente você vai ter uma planta que ela vai estar mais resistente à doença, mais viçosa, mais robusta, né? Então tudo isso vai fazer automaticamente você aumentar a produtividade, Anderson, porque hoje eu sempre brinco e falo, né, que para nós aumentar a produtividade, Anderson, e romper a barreira dos 100 sacos de produtividade, nós precisamos aumentar a matéria orgânica, que é o segredo hoje. Porque nós temos hoje a parte mecânica, nós temos os melhores tratores, as melhores máquinas, as melhores colheitadeiras, né? Então nós temos excelente para cima da terra.
o que define produtividade hoje é solo, fertilidade. Então, hoje os campeões de produtividade, Anderson, eles estão com 5 de matéria orgânica para mais. E a média de matéria orgânica do solo gaúcho hoje é 2, 2,5. Então nós temos muito trabalho a fazer, muita informação para levar para o produtor, que a partir do momento que ele entender isso, ele vai começar a melhorar isso e automaticamente vai produzir mais. Eu tenho que pegar meus documentos aqui agora. Tem que comprar um adubo. Dauro, muito obrigado. É uma satisfação ter você como colega e obrigado pela palavra aqui. Foi muito bom. Obrigado a você por ter acompanhado nós até aqui. Eu peço que tu siga o Dauro, né? Dauro Schmidt, rede social. Dauro Schmidt. Instagram. Nós temos o Instagram da empresa também, né? Organ, Grupo Daniele. Tem o meu também, Acro Anderson Costa. A gente vai estar postando na íntegra e os cortes também desse podcast. E também os outros que nós vamos gravar. Dauro, obrigado. Valeu, Anderson. Obrigado. Até a próxima. Valeu.